Nosso rancho ficava localizado várias milhas ao norte de Divide, perdido entre as montanhas Pioneer. O que mais lembrava tráfego eram os trens de carga da Union Pacific que retumbavam pelo vale, às 5h44 da manhã, às 11h53 e às 17h15. Divide estava localizada na divisa continental. A leste, as águas vertem no Atlântico. A oeste, as águas vertem no Pacífico. Um dia, meu irmão Leighton e eu decidimos batizar essa fronteira natural. Eu! Me filma! Eu aqui! Olha eu! Leighton, faz assim! Olá, Grande Sur! Olá, Nova Orleans! Olá, Grande Sur! E olá, Nova Orleans! Olá, Nova Orleans! O passatempo favorito do Leighton era atirar em tudo que se movia. Grande laço. Olha o cotovelo. Tá pronto? Agora! Vai! Ah! Aiô, Silver! Uhul! Uhul! Para! A pedido do meu irmão, nosso pai construiu uma gangorra para nós. Vai, Toro! Para! Vai, Toro! Manda ver, cowboy. Meu pai amava o Leighton mais do que qualquer coisa no mundo. É isso aí. Eu teria gostado de ser um aventureiro também, mas eu sabia que nunca seria um. Porfírios construiu 5 bolas de gude que viajavam em tubos, criando um desequilíbrio. No entanto, o movimento de oscilação fazia com que a energia se dissipasse. Robert Flux construiu um moinho com base no conceito de rotação contínua. No entanto, o atrito inerente da máquina causou uma perda significativa de energia. O filósofo italiano Marco Zimara imaginou uma máquina que poderia reciclar o vento. Mas a força necessária para comprimir o fole era maior do que a energia produzida pelo moinho. Então, não funcionou. Nenhum desafio científico é maior, mais prestigioso, mais mítico do que o de encontrar a chave do movimento perpétuo. Obrigado. Mesmo assim, alguns afirmam que essa busca está condenada ao fracasso. Tal máquina desafia as leis do universo. A base da termodinâmica pressupõe que todos os mecanismos acabarão parando. Você? Sim, dado o estado atual da ciência e da tecnologia, não seria essa busca de movimento perpétuo mais adequada aos idealistas e poetas do que a cientistas de verdade? Sim. E se a imaginação começasse quando a ciência acabasse? Aqueles que extrapolaram os limites da ciência não eram todos poetas? Estou certo de que enquanto falamos aqui hoje, em algum lugar neste país, um futuro Leonardo da Vinci está se preparando para o desafio. Muito obrigado. Oh, Deus. Olá. Senhor, eu sou o Leonardo de Montana. É mesmo? O que você vai fazer? Eu aceito o desafio. Aceita? Tá. Distribuição Califórnia Filmes. Uma viagem extraordinária.
Numa tarde em agosto, o telefone tocou enquanto minha irmã Grace e eu estávamos colocando milho verde em grandes baldes de metal. O que foi? Os baldes estavam cheios de marcas de mordidas da primavera passada quando nosso cão Tapioca ficou deprimido e começou a comer metal. Alô? Desculpe. Sim, quem gostaria de Nossa. falar? Tá bom. Sim. Um minuto. Gracie, pode segurar isso um pouquinho? Espera. Era o que eu previ. A manticora herculeana é uma subespécie do sim dela. Quem ligou? Mas que estranho, tem um pelo na ponta da mandíbula. E não tô achando a mancha branca da asa. Mãe. No telefone, quem era? Alguém perguntando pelo TS. Uma ligação pra ele? Uhum. Sim, Grace. Quem era? Eu não sei. Ela ainda tá na linha, tá esperando. Acho bom atender. Ô, Grace, se você terminar antes de eu votar, conta as espigas boas e as ruins, tá? Por que a gente não aproveita pra contar os grãos? Eu tinha 3 meios de chegar ao telefone. Corredor cozinha, que era o mais rápido, mas também o mais chato. Tinha também a rota das escadas, mas a mudança de altitude me dava náuseas. Optei pelo terceiro e mais arriscado, sobretudo quando o papai estava espreitando pela casa. A sala cheirava a couro manchado de uísque e fotografias mofadas. Se eu fechasse os olhos, podia sentir a poeira caindo em uma pradaria depois de uma legião de cowboys galoparem por ali. O Leighton achava que a sala do papai era a melhor coisa depois de queijo quente. Alô? Alô? Eu gostaria de falar com T.S. Spivet. Aqui é a senhora Gibson. Eu sou subsecretária do Smithsonian. Um momento. Papai! Telefone! Meu pai é todo ouvido, senhora Gibson. Olá, senhor Spivet. Sim, meu pai tá ouvindo. Você poderia passar o telefone para ele, por favor? Não, meu pai é mudo, senhora Gibson. Ele pode ouvir, mas só pode responder em linguagem de sinais. Eu vou traduzir tudo, tá? Está bem. O senhor é o T.S. Spivet que inventou a roda magnética? Um segundo. Meu pai tá dizendo... Sim, eu só mandei as plantas porque não tive tempo de construí-la. A busca pelo movimento perpétuo é o santo graal dos inventores. Diga-me, Sr. Spivet, suponho que mora em Montana? Rancho Coopertop. Longitude 112 graus, 44 minutos, 19 segundos. Latitude 45 graus, 44 minutos e 27 segundos. São as coordenadas do meu quarto. Nossa! Posso ver claramente que tem um bom olho para detalhes, o que é um bom requisito para qualquer grande inventor. O papai tá perguntando... A senhora é a diretora do Smithsonian? Bem, tecnicamente eu sou a subsecretária, mas muitas pessoas diriam que sou eu quem a administra. Uau! Pois é.
Olha, Sr. Spivet, sua invenção ganhou o nosso prestigioso prêmio Bayard. Tá falando do prêmio Spencer Baird? Exato. É a nossa festa de aniversário de 150 anos e é em uma semana. Seria a oportunidade perfeita para que o senhor fizesse o discurso de aceitação. É claro que providenciaríamos uma intérprete da linguagem dos sinais, sabe? Mas minhas aulas recomeçam. Eu volto para a escola na segunda. O senhor deve lecionar na Universidade de Montana. É só dar um rápido telefonema para o seu presidente Jack Campbell e tudo estará resolvido. Afinal, estamos falando sobre o prêmio Bayard, não é? Pradaria da Verdade. Montanha das Mentiras. Alô? Alô? Pensando bem, não posso sair para receber o prêmio. Eu tenho muito trabalho para terminar. Então, muito obrigado. Tenha um bom dia. O que você tá fazendo? O que acha que eu tô fazendo? Vai bagunçar o meu conjunto de dados. Ficou lá dentro umas 15 horas. Quem era? Uma jornalista de Nova York. Ela quer que eu vá lá para uma entrevista sobre o meu trabalho. Rir na cara dele é o único modo de lidar com isso. É evidente que ele está inventando. Mas e se for verdade? O quê? Esse retardado vai deixar Montana antes de nós? Seria tão ruim ser irmã de uma celebridade? Esse idiota? Convidado para ir para Nova York? Para uma entrevista? Você é mentiroso. Eu disse que não posso ir porque as aulas começam na segunda. Mas ela insistiu. O que eu fiz pra Deus me odiar tanto? É tipo, Gracie, encontrei pra você uma família cheia de malucos e você vai ter que viver na sem graça Montana enquanto seu irmão, que é um retardado, vai pra Nova York. Eu já disse que eu não vou porque eu tenho aula. Novidade, nova-iorquinos adoram retardados. É a nova tendência. Tarde demais. Sempre que tinha uma chance, ela mergulhava no papel da atriz incompreendida. Ela tinha ganhado o papel principal numa peça de teatro contra o sistema. Mas naquela noite, eu estava ocupado trabalhando no desafio lançado pela revista Discover. Como soltar um ovo do topo do Empire State sem quebrar. Para terminar meu projeto e me livrar de ver a peça da Gracie, eu precisava contar com Tapioca para me salvar. Rose in the sunshine. Numa noite, em sua fase Bette Davis, a Gracie fez sua crítica fervorosa à sala-museu do papai. Você não come Não, legumes. não faz Será isso que é não, viável come. aquele museu de cowboy, ou melhor, mausoléu, ser transformado em uma sala normal, onde pessoas normais possam relaxar e ter conversas normais? Meu pai, Tecuncelage Spivet, nasceu 100 anos atrasado. Ele tinha a alma, o porte e a mentalidade de um cowboy. Para ele, falar era uma tarefa tão necessária quanto ferrar um cavalo. A recepção de celular era inexistente no rancho Coopertop. E o papai se recusava a instalar um telefone no quarto da Gracie. Você ouviu a voz dela, né? O tipo de corpo. Não é pra menos que na história do Miss América, a Miss Montana jamais ganhou. É sempre a pior seleção de todas. Todas as noites, em sua sala-museu,
O meu pai tirava suas botas e murmurava alguma declaração enigmática depois de levar um copo de uísque até seus lábios precisamente a cada 45 segundos. Um grilo não caga como um cavalo. Grilos e insetos eram a especialidade da minha mãe. A doutora Claire passou a maior parte de sua vida adulta estudando criaturas minúsculas com uma lupa e depois classificando elas em espécies e subespécies. Ô mãe, se ele não existir... Hã? O quê? Faz um ano que você parou tudo para provar que o Cincindela Monte-Tigre existe. Parei tudo? O que você quer dizer? Em sentido maternal ou científico? O que eu parei de fazer que você quer que eu comece a fazer de novo? Não sei. Talvez a pesquisa sobre a lagarta escolite parasitária. Suas descobertas poderiam ter salvado todos os pinheiros. As outras tentativas tinham falhado, né? Falhado? Do ponto de vista ecológico, talvez. Mas do ponto de vista da lagarta, parece uma luta já ganha. Eu nunca gostei de pinheiros mesmo. Gotejam e são pegajosos. Tem coisas destinadas a morrer. Como os meus pais se apaixonaram é um mistério. Eles eram como o dia e a noite. Piolhos humanos, pedículos humanos capites, pertencem à família Anoplura. Anoplura. Quando desenhar as pernas, não deixe de observar não só a contação, mas a distância exata entre elas. É, a distância exata entre elas. Cuidado com a mediocridade. É um fungo da mente. Devemos combatê-la constantemente ou se insinuará em tudo o que fizermos. Droga! O piolho fugiu. Aqui. Pega ele com o laço. Obrigada, pai. Um tolo, por definição, é aquele que transforma o que não compreende numa grande piada. Então, alguns dias depois, na curva do corredor, suas mãos se tocaram. Como se estivessem secretamente trocando algumas sementes. Não, é impossível saber quem é quem ou o que é o quê. O que foi? Então tinha o leito, meu gêmeo dizigótico, que é quando dois espermatozoides fertilizam dois óvulos separados, cada um com seu embrião, cada um com sua própria estrela da sorte. O Leighton ficou com a altura e eu com os neurônios. Continuar estudando e ensaiando. Mãe, O que é? você já teve AIDS? O quê? A Angela disse que AIDS é ruim, que talvez eu tenha. Olha, da próxima vez, diga a Angela Ashworth que não é só porque ela se sente insegura em ser uma menina numa sociedade que põe pressão demais para as mulheres alcançarem alguns padrões físicos que ela tem que descontar essa autoaversão no menino bom como você. É uma parte inerente do problema, mas não significa que tenha AIDS. Acho que eu não sei se vou me lembrar de tudo isso, mãe. Então só diga que ela é gorda. Tá bom. É, mas o Leighton morreu no ano passado num acidente com uma arma no velho celeiro. Não sei o que deu errado. Eu também estava lá, medindo tiros. Ninguém nunca falou sobre isso. Ninguém. Chris não está ruim, mas teremos que repassar um pouco isso. Daisy, B+. Um trabalho consistente.
Excelentes ilustrações do processo de formação do lago. TSC+. O relatório mostra qualidades inegáveis, mas, como de costume, fugiu do tema. O que a formação de lagos em Montana tem a ver com o caminho migratório de leste a oeste dos gansos canadenses? Não tenho certeza se leu a introdução, mas... Você se acha mais esperto do que os outros, não? Quanto ao diagrama, é muito bonito, mas cientificamente errado. É mesmo, professor? Porque mandei para a revista Discover e eles gostaram o suficiente para publicá-lo. Por favor, não brinque comigo, garoto. Está fora do seu alcance. Mas e a roda magnética? Não falou nada sobre isso. Eu não ligo a mínima para a roda magnética. Senhor Steampock, como pode um homem como o senhor, supostamente dedicado a abrir nossa mente para a curiosidade científica, ter a mente tão extremamente fechada? Se todo cientista fosse assim, não haveria penicilina, nem relatividade, nem coleta de esgotos. Não existiriam nem biscoitos de chocolate. Complexo de superioridade. É isso que você tem, TS. Seria melhor usar seu talento em observação científica na hora de escolher suas meias pela manhã. Pode me ajudar? Do que precisa? Cavar o riacho está mais seco que o bolso de uma múmia e temos que tirar o máximo de antes do pôr do sol. Bem? Saber que meu pai teve de recorrer a mim para pedir ajuda, seu único filho remanescente, o inútil do rancho, me encheu de tristeza. O Leighton deveria estar aqui, não eu. Um dia ele atirou num coiote com a Winchester dele a 180 metros. Meu pai ficou tão impressionado que tirou o chapéu e enfiou ele na cabeça do meu irmão. Foi um momento especial, que eu sabia que nunca ia acontecer comigo. Ainda tinha um pouco de água na semana passada. Ainda tem uma camada de neve. Esse riacho está me desafiando. Alguns meses antes, eu tinha construído uma maquete representando a hidrologia do nosso vale. Dava para ver os vários lençóis freáticos, as tendências de drenagem, composição do solo e capacidade de infiltração. Nunca mais feche armas, Morgan. Devem estar preparados. Os companheiros dele virão pingar. Pai, vem dar uma olhada aqui. Estamos prontos. Acho que podemos vencer. Tem certeza? Conseguem fazer isso? Estamos preparados. Olha, se você cavar daqui para lá, a água vai ser canalizada para lá. Aí aumenta o fluxo da água que está estagnada e evaporando, porque as leis de mecânica dos fluidos impedem que eles parem. Para mim é mijar numa lata. Abre os olhos e você vai ver. Você não devia estar aqui. Pode ser muito perigoso para você. Não se preocupe. Nós daremos um jeito. Pegue ela. Leve embora. Malditas cabras ignorantes. Eu cuido disso, deixa comigo. Tem razão, com certeza eu ia matar ela. A idiota merece ser comida de coiote. Tá tudo bem, viu, Stink? Não se preocupa. Eu não vou machucar você, tá bom? Talvez morrer num rancho por picada de cobra
fosse mais adequada do que com uma bala na própria cabeça, de um velho rifle num celeiro frio. Ia resolver isso beijando a cobra? A gente ainda tem nosso negócio para cuidar hoje, vai. Foi a primeira vez que meu pai me deu um tapinha nas costas. Mas eu não sabia se era para me repelir, me repreender ou substituir um abraço. Eu iria para Washington no dia seguinte. Eu era um pesquisador, um cientista, e eles precisavam de mim lá. Se eu ficasse aqui, ia acabar andando em círculos, como esses morcegos. Eu seria só o eco de mim mesmo. Vai, Gracie, vai rápido. Vamos, tá chovendo. Valeu, TS. O que tem pro jantar de hoje? Purê de milho. TS, pode assumir minha tarefa de lavar louça essa noite? Eu vou compensar, eu juro. É que tem o concurso Miss Estados Unidos e eu não quero perder a abertura. Você já me deve 4, Gracie. Miss Estados Unidos? Elas são escolhidas por seus talentos em que exatamente? Pintura? Yoga? Karatê, talvez? Não, mãe. É o Miss América que tem a parte de talentos. O Miss Estados Unidos é um concurso de beleza e bem melhor. Ainda acho um erro não levar em consideração as aptidões intelectuais delas. Mãe, é um concurso de beleza. É Miss Estados Unidos. Caso contrário, seria chamado de Miss QI Alto e ninguém assistiria porque seria chato. Que nem minha vida, mãe. Lamento, Gracie, mas... Sabe de uma coisa? Se fosse participar desse tipo de concurso, seria um erro não mostrar seu talento como atriz e cantora. Você tem uma bela voz e toca o oboé. Eu preciso ir para Kalispell amanhã para coletar uns espécimes. Ficarei fora uns dias. Eu já preparei todas as refeições, só vão precisar esquentá-las. Uhum. Tá bom. TS, pensei melhor no que me disse um dia desses sobre o que eu costumava fazer e que parei de fazer. E estava pensando, quer ir comigo para Kalispell? Seria ótimo ter sua ajuda. Mãe, é entretenimento. Entretenimento. Tá? Já pensou no que perguntei? Desculpa. Não posso ir com você para Kalispell amanhã. Eu tenho que terminar um projeto para o professor Stenpock. Tudo bem. Da próxima vez vou tentar avisar com antecedência. Escritório da senhora Gibson, por favor, deixe seu recado. Aqui fala Jack Campbell, presidente da Universidade de Montana. Eu tenho uma boa notícia. O senhor T.S. Spivet conseguiu reorganizar sua agenda, então vai viajar amanhã de manhã. Ele ficará incomunicável, mas vai chegar a tempo de aceitar o prêmio Baird e fazer um discurso. Boa noite, quero dizer, bom dia. Pois ler essa mensagem só pela manhã. Eu não sei se você tá ciente ou coisa parecida, mas tá conversando com uma lata de lixo. Eu tinha pavor de pensar em ter que arrumar minha mala. Até fazer a mochila da escola me tomava, no mínimo, 23 minutos.
talvez 22 minutos. 1. Fazer e repetir o cenário da viagem na minha cabeça. 2. Organizar os itens necessários por ordem de importância. 8 pares de cuecas, 2 estantes, 3 coletes cor de vinho, 1 termômetro, 1 higrômetro, 1 barômetro. Só um telescópio. Uma lanterna de cabeça, oficialmente conhecida como Tom. 5 cadernos vermelhos em branco e 5 roxos em branco. Uma trena. Meu conjunto de canetas Gilliot. 12 lenços. Uma caixa de passas e 12 palitos de cenoura. 11. Um manual de autodefesa. Meu esqueleto de pardal. Binóculos. Meu canivete. 3. Não pensar num cenário em que precisaria de um sismoscópio, ou onde o pica-pau estaria bicando uma árvore. 4. Guardar tudo, inclusive meu ursinho, Big Jojo. Às 4 da manhã, minha mala estava finalmente pronta. Tchau, Leighton. Eu vou ficar um tempinho em Washington. Vou te trazer uma lembrança. Sinto muito pelo que eu fiz. Querida família Spivet, viajei por um tempo para fazer um trabalho. Não se preocupem, vou ficar bem. Não quero incomodar vocês falando sobre isso antes da hora. Obrigado por cuidarem de mim. Vocês são uma das melhores famílias do mundo. Com amor, T.S. Oi, Tapioca. Oi. Vou sentir sua falta. Aonde você vai? Pro Smithsonian, lá em Washington, capital. Parece que todo mundo acaba deixando esta casa. Eu vou voltar. Porque ele não parou. Porque eu fui responsável pela morte do seu filho favorito. E agora vou ser banido do rancho. É por isso.
Ei, você, volta aqui! Para de correr, vem aqui! Vem aqui, para de correr, garoto! Não está autorizado a estar aqui! Sai daí! Sobe aí, não! Desce! Desce daí! Sai daí! Vai! Vamos pegar ele! Vem aqui, moleque! Ei, garoto! Desce daí! Não! Santo Deus! Composição química: hidrogênio, hélio, oxigênio, ferro, neon, nitrogênio, silício, magnésio e enxofre. Como é belo o sol quando acabou de nascer! Uma explosão de saudações matinais! Feliz é o homem que pode amorosamente saudar seu despertar mais glorioso que um sonho! Então, agora você é oficialmente um vagabundo? Caso não tenha notado, eu tô pegando carona num trem de carga a caminho de Washington, capital. Sem o que um aventureiro nunca parte. Sua faca, suas lentes de aumento, seus mapas, seu chicote e seu chapéu. Aposto que esqueceu de trazer o chicote. Que bom que você tá aqui. Eu também tô feliz em estar aqui. Não! Não! Meus besouros japoneses de focinho! Xó! 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 Essas larvas sobreviveram a uma viagem através do Oceano Pacífico. 11 mil quilômetros para acabar no estômago de uma cabra. São cabras ignorantes de Montana, não sabem que não devem fazer isso. Se não consegue mantê-las no curral, devia pensar em outro trabalho. Se é o que você pensa, não põe o prato na mesa pra mim. Se é isso que você pensa, não adianta pôr meu prato na mesa. Droga. Segurança, plataforma número 8. Segurança, plataforma número 8.
conseguia me livrar da melancolia que tomou conta de mim. O trailer estava na direção contrária, então tive a deprimente sensação de que estava viajando no sentido inverso. Oi, garoto. Vem, garoto. Vem cá. Vem até aqui. Vem, vem. Vem logo. Vem. Segura. Segura aí. É a sua primeira vez? É. Tio Cláudio. Tio Cláudio é o meu nome. Eu sou o TS. T de Tecunça e S de Sparrow. Sparrow como o pardal? É sim. Na hora que eu nasci, um pardal atravessou a janela e morreu ali mesmo, no chão da cozinha de casa. Vem comigo. Vem, sobe aqui. Vamos. É só. Você sabe por que o direito está mais gasto do que o esquerdo? Porque uma de suas pernas é mais curta que a outra? Não, é porque esses sapatos pertenciam a Johnny Cash. E ele acompanhava o ritmo. Acha que o pardal que morreu na sua cozinha quando você nasceu é uma história mais verídica? Foi o que minha mãe me contou. Sua mãe deu à luz na cozinha, é? Tá vendo isso? O quê? O pardal. Era uma vez um pardal que estava muito doente e não tinha força para voar para o sul. Vão sem mim, disse aos filhos. Vou encontrar abrigo do frio e nos veremos na primavera. Piu, 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 piu. E aí, ele sobreviveu? O pássaro foi até um carvalho e perguntou se podia se abrigar nas suas folhas. Mas o carvalho era uma árvore fria e arrogante e se recusou. A faia, o chopo, o salgueiro, o olmo, todos disseram que não. Dá para acreditar? Acho que sim. Shh, não responda. A pergunta é parte da história. Desculpa. Então, as primeiras nevascas vieram. O pardal fez uma última tentativa com o pinheiro, que disse: não posso oferecer muita proteção, minhas folhas deixam o vento entrar, mas minha resposta é sim. Muito feliz, o pardal se refugiou lá. E sabe de uma coisa?
Ele sobreviveu ao inverno. Seus filhos voltaram e choraram de alegria. Ao ver isso, o Criador decidiu punir todas as outras árvores por seu egoísmo. Desse dia em diante, todas as árvores perderam suas folhas no inverno, menos o pinheiro, que salvou o pardal. Minha avó contou essa história. Você já tinha ouvido? Pode responder agora. A história acabou. A história é muito bonita. Mas, Não. sabe, as folhas do pinheiro não poderiam oferecer proteção suficiente do frio para um pássaro do tamanho de um pardal. Sua avó mentiu para você. Onde você estava indo, T.S.? Eu vou comprar um cachorro quente. Uau, Sea Dog! Escolha do capitão. Depressa. Eles fecham em 15 minutos. Tchau, Sparrow. Até mais, tchau. Você vai encontrar a sua árvore. Você também. E está Doutora aqui, ó, Claire, a mostarda desta vez e o você não cachorro. pode me impedir. E qual é a razão por trás desse embargo? Tess, sabe de onde vem o cheiro daquelas maravilhosas salsichas? É de uma fábrica de cheiros na rodovia de Nova Jersey. Foi cuidadosamente concebido e sintetizado artificialmente para despertar ao máximo desejo. É o suficiente? Quer uma bebida também? Claro, tá incluída? Sim, está. Eu vou te dar um canudo e um dos meus melhores cachorros quentes. Espero que goste. Oi, Marge. Dá uma olhada. Um garoto de Montana fugiu ou foi sequestrado ou coisa parecida. Tem um lugar para pôr isso? Sim, pode pôr no quadro. Tá, obrigado. Conheço alguém que não vai ficar feliz com você. Sua mãe. Eu estou brincando, meu jovem. Mas se comer o cachorro-quente, não vai querer a sopa que ela fez. Eu não tenho mãe. Meus pais morreram. Se cuida, rapazinho. Viu o que acontece com crianças que fogem? Não, Alô? não. Alô, Tess. Meu filho. Você não foi sequestrado. Graças a Deus. Que alívio. Querido, você tá certo. Eu tava perdendo meu tempo procurando a Cincindela. Filho, a gente ainda tem um problema com aquele riacho. Você tinha razão sobre o aqueduto. Volta já pra casa que a gente vai trabalhar no seu projeto. Paída, Tess, você tem que voltar pra casa, porque você disse que faria minha fantasia de Halloween. Querido. Talvez em algum lugar, em uma dessas casas, o menino tenha acordado com o som do meu trem. Talvez ele se pergunte como seria subir a bordo e atravessar o deserto. Eu acho que eu só queria trocar de lugar com ele e olhar o trem seguir para o desconhecido. Tive que admitir, eu não era um vagabundo displicente. Eu era só um menino de 10 anos que tinha fugido de casa.
Se eu tivesse que aguentar mais isso, eu logo estaria fazendo xixi na calça, como quando eu era pequeno e tinha medo das presas mortais do Jack da Lanterna. Leighton aos 6 anos de idade. TS aos 6 anos de idade. Padrões de conversas paralelas e olhares cruzados de TS Spivet. Frequência de contato visual do pai com TS? Nenhum. Por quê? Será que é porque o TS é mais parecido comigo? Ele não gosta de quem eu sou. Ele não me ama. Ele não me ama. É claro que ele ama você. Vocês se amam. Se eles fizeram um bebê, significa que eles se amam. E eles tiveram 3 bebês, não é verdade? Ainda me pego querendo acordá-lo para ir à escola. Desculpe. Parei com tudo. O que quer dizer com isso? Em um sentido maternal ou científico? O TS veio me ver no meu escritório pela primeira vez desde o acidente. Estou ausente da vida do TS. Sou como uma casa vazia. A natureza tinha desaparecido. Cada milímetro de paisagem foi substituído por construções feitas pelo homem e ditadas pelas leis da geometria. Como os seres humanos podiam criar tantos ângulos retos quando seu comportamento é tão ambíguo e ilógico? Dog. Você vai encontrar o seu pinheiro.
Tá matando aula do Jardim da Infância? Ei! Eu tô falando com você. Não, senhor. O que você tem na mochila? Tinta spray? Foi você que vandalizou ali e pintou aquele silo? Eu gosto de Chicago. Uhum. O qué? Ти носи олива, обаче ми е своя прелест. Я ме и веду където му можно привикнуть. Tá tirando uma da minha cara. De onde você é? Chernobyl? É mesmo, é? Tá legal. Vem cá, seu merdinha. Bem-vindo ao grande estado de Illinois. Com certeza você vai conhecê-lo bem depois que te fichar por invasão, destruição de prioridade ferroviária. É propriedade ferroviária. Como é? Propriedade, o senhor disse prioridade. Entra no carro. Vem! Vem cá! Ai, te peguei! Olha só, tá se mexendo. Muito bem, pirralho. Fim da linha. Obrigado pelo exercício, mas... Vem cá. O quê? O que você vai fazer? Você vai pular? Ah, não me faça rir. Vai, volta aqui. O quê? Vem! Não! Não! Não olha pra baixo! Peraí, calma! Meu Deus, fica calmo! Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Só não olha pra baixo! Não olha pra baixo! Fica calmo! Tá legal? Olha, se controla! Segura! Eu não acredito. Vem cá, garoto! Olha aqui! Você tá pensando que tá numa boa, né? Olha aqui! Eu sou autoridade! Eu sou autoridade e você não vai escapar! Não vai escapar de jeito nenhum! Olha aqui! Eu já marquei a sua cara! Eu sei quem você é! Tá me ouvindo? Olha aqui! Eu sou uma autoridade! Eu vou pegar você e vou te prender! É isso que eu vou fazer, tá legal? Seu pirralhinho de merda! Como é que você está, garoto? Não me parece tão bem. Eu tô bem, eu só caí e me machuquei um pouquinho. Pra onde está indo desse jeito, cara? Pro Smithsonian. Pra onde? Em Washington, cara. Meu nome é Ricky. TS. Tá, coloca o cinto, TS. Deixa eu ver. A coisa foi séria, hein? Dói quando respira? Uhum. Você deve ter umas 2 costelas quebradas. Você precisa de um médico urgente. Não. Eu vou ficar bem. É, um pirralho durão, né?
Eu sempre tiro 2 fotos dos caronas. Uma quando entram e outra quando saem. Viu? Mesmo no serviço militar, eu tirava fotos. Esse cara pegou carona também? Bom, não exatamente. O que você acha? Aliste-se, visite o mundo, conheça pessoas interessantes. E mate elas. Onde estamos? Não muito longe do seu destino. Eu não sei do que você anda atrás, mas continue assim, firme nas botinas. Boa sorte, cara. Eu não sei o que você procura, mas vai encontrar o sapinheiro, cara. Meu jovem, você está bem? Está ferido? Eu preciso de informações. Precisa de atendimento médico. Eu gostaria de falar com a senhora Gibson, por favor. Eu devo dar uma palestra amanhã à noite. Qual é o seu nome? T.S. Spivet. Só um minutinho, espera aí. Você é o T.S. Spivet ou seu pai é o T.S. Spivet? Eu sou o T.S. Spivet. Ele afirma ser o Sr. T.S. Spivet. Ele tem 9 ou 10 anos e é muito, muito pequeno. Tudo bem, seria maravilhoso. Obrigada. A senhora Gibson já vai descer. Você pode sentar e esperar ali. Obrigado. Você tá aqui. Nunca longe demais, né? Eu sei. Viu? Eu cheguei ao Smithsonian. O pior ainda tá por vir. Posso ajudá-lo, meu jovem? Senhora Gibson? Oi. Eu sou o T.S. Spivet. Eu consegui chegar. É a pessoa com quem eu falei na sexta passada? Sou. Então, onde está seu pai? Na verdade, ele tá morto. Eu menti pra senhora. Então, quem enviou o protótipo da roda magnética? Eu mandei. Espera que eu acredite que foi você quem inventou. Na verdade, não. Eu não inventei nada. Só apliquei o princípio de um elétron gravitando em torno de um núcleo. Mas, como sabe, para assimilar o movimento perpétuo é preciso criar uma energia negativa, o que simplesmente é impossível. Deve concordar, não é? Não pode. Não pode ser. Quantos anos você tem? 10.
10? Oh! Não vamos conseguir transformá-lo num grande comunicador, mas com as roupas certas e alguns bons temas de debate não teremos problemas. Sim, aos olhos dele, eu sou a autoridade científica, sou tudo que ele admira. Sim, tudo bem, falo com você depois. E então, tem que ser internado? Não, senhor. Mas com múltiplas fraturas, precisa descansar. Sim. Evitar qualquer movimento brusco e não tossir ou rir, tá? Boa sorte. Como se sente? Como se tivesse levado um coice de uma mula. Essa expressão é do meu pai. Você deve sentir muita falta dos seus pais. Pronto. Oh, desculpe. Então, eu conversei com alguns colegas do Smithsonian. Todos estão em êxtase por você ter sido escolhido para o prêmio. Tem que me dar os nomes. Vou agradecer no meu discurso. Quanto a isso, acho que podemos preparar algo para você. Eu prefiro escrever meu próprio discurso. Obrigado. Tudo bem. Você não perde muito tempo, não é? Não, esse é o caderno roxo. Se tivesse escrevendo meu discurso, seria no vermelho. Ah, sim, claro. E o roxo é para... Observações gerais. Tais como? Quando uma criança se torna adulta. E? Quando você não fica empolgado com o Natal, quando está com os óculos de leitura ao redor do pescoço, mas não acha eles em lugar nenhum. Quando você paga imposto de renda e gosta de ficar zangado falando sobre o que vão fazer com todo o seu dinheiro. E quando faz pouco das crianças ou o que quer que se passe na cabecinha delas. Se 2x é elevado a 100 e x é um número inteiro, quantos 2x mais 2 inteiros serão divisíveis por 3 ou por 2? 2x menos 1 é igual a 3x mais 1. Quanto vale x? Quantos inteiros positivos menores de 5.000 não são divisíveis por 15 nem por 21? O que você tá fazendo? Eu sou como um golfinho, ligando um lado do meu cérebro e desligando o outro. É o que os golfinhos fazem? Fazem, pra dormir. Você é engraçado. Por quê? Você atravessa sozinho metade dos Estados Unidos pra acabar feito um rato de laboratório? Isso desafia toda a compreensão. Atividade mental superior. Superior a uma média de um mamífero marinho. Poderia treiná-lo como se fosse uma foca bem inteligente. Desculpe, mas você não inventa a máquina do movimento perpétuo equilibrando uma bola no nariz. Obrigado por avaliar meu cérebro, Jodie. Esse garoto é Que gracinha. Gostaria de um tartar de atum e aspargos grelhados salpicado com redução de vinagre balsâmico? Senhor, por que está escondendo sua luva branca atrás das costas? É que é assim que me mandam servir, entende? Senão eu sou demitido. Bem, gostei das suas luvas brancas. Parabéns. Obrigado. Já ia me esquecendo. É para o caso de ser confundido com uma criança cujos pais não puderam achar uma babá. Desculpe. Quero ser a primeira a parabenizá-lo. Temos muita sorte de ter um garoto como você. Muita sorte. Quando foi sua primeira invenção? Acha que seus pais se orgulharão? Qual é o seu signo? Você é tão com licença. fofinho. Que gracinha. Eu quero saber tudo sobre você. Mais alguma pergunta? Achou que encontraria outro candidato adequado? Eu lembro de estar sentada no meu escritório antes de ligar para ele no rancho.
E eu disse a mim mesma, ele só tem 10 anos. Mas vamos lá. Estão devorando você, mas eles te amam. Em 1862, um francês chamado Guillaume Duchenne descobriu a diferença entre sorrisos falsos e verdadeiros. Num sorriso falso, não são apenas os músculos zigomáticos que trabalham. Os músculos ao redor dos olhos também se contraem inconscientemente. Esta noite foi inteiramente ocular zigomática. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o presidente do Smithsonian, Dr. Leonard Sullivan. Muito obrigado, senhoras e senhores, e obrigado ao nosso convidado de honra. Numa época em que a ciência é desafiada continuamente, em que testemunhamos um regresso à obscuridade intelectual, não posso resistir à tentação de citar Albert Einstein. Ele disse: somente duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. E não tenho certeza quanto à primeira. Mas eu conheço um terceiro exemplo: o gênio humano. Nosso convidado de honra hoje é um magnífico exemplo disso. Convido vocês a mostrarem todo o respeito que ele merece, apesar de ser tão jovem. Senhoras e senhores, T.S. Spivet. Oi, pessoal. Meu nome é T.S. Spivet. Eu tenho 10 anos e eu tô no 6º ano. Tem alguém nessa sala que ainda não tenha pelo menos um PhD? Alguém? Então, provavelmente não vou ensinar muito a vocês essa noite. Mas eu gostaria de dizer 3 coisas. Primeira, obrigado. Obrigado por não cancelarem meu prêmio por eu ser mais jovem do que esperava. Segunda, a roda. Como podem ver, é alimentada por ímãs. No entanto, como sabem, eles desmagnetizam em aproximadamente 400 anos. Numa escala humana, parece muito. No tempo geológico, não é sequer uma fração de segundo. Então, estamos longe de ter alcançado o movimento perpétuo. Alguma pergunta? Eu tenho. Qual é a terceira coisa? Ah, sei. Tá. Meu irmão morreu esse ano. Deu um tiro em si mesmo no celeiro. Ninguém falou sobre isso. Ninguém nunca disse o Leighton se matou no celeiro. Ninguém. O Leighton e eu sempre fomos muito diferentes. Eu fazia meus experimentos científicos e ele atirava em latas de feijão vazias e nos coiotes com o Winchester dele. Aí eu tive a ideia de fazer mapas de ondas sonoras dos tiros. Assim a gente podia brincar junto. Ele ia atirar e eu coletar dados. Então, uma de suas Winchesters travou, sabe? Eu segurei o fundo do rifle para ajudar ele. Eu nem encostei no gatilho. Aí aconteceu a explosão.
O Leighton foi parar do outro lado. Pingou sangue por todo aquele feno. Ele estava lá. Mas aquele não era mais o meu irmão. Eu estava sozinho. Eu corri pelo campo para ir buscar meu pai. O rosto dele se contorceu quando eu falei que o Leighton tinha se machucado gravemente. Ele correu e eu fiquei imóvel, sem saber para onde ir. Então corri para casa e me escondi no banheiro. Preciso de uma ambulância. Eu podia escutar meu pai falando no telefone. Então, pela janela, vi a ambulância parar sem as luzes piscando. Depois de um tempo, a Grace apareceu. Ela estava chorando. Ela sentou do meu lado e me abraçou. A gente ficou muito tempo assim, deitados no chão, sem falar. Bom, eu queria que soubessem como eu estou orgulhoso de receber este prêmio. Farei o meu melhor para merecer essa confiança e para ficar a serviço da ciência. É tudo o que tenho a dizer. Obrigada. A coisa mais surpreendente sobre gotas d'água é que elas sempre seguem o caminho mais fácil. Para os seres humanos, é exatamente o oposto. Quando o Leighton morreu, o Tapioca começou a mastigar baldes de metal até suas gengivas sangrarem. O Leighton e o Tapioca eram inseparáveis. Um dia, a Grace levou ele para uma longa caminhada pelo prado. Eles se sentaram por um tempo, olhando as montanhas. Os dois voltaram com um novo tipo de entendimento nos olhos. O Tapioca parou de mastigar os baldes de metal. Ele até voltou a caçar vagalumes, como antes. Como se estivesse conformado com a perda do seu dono. Talvez um dia eu volte a caçar vagalumes também. Juro pra você, eles adoraram o garoto. Mesmo que seja apenas um bando de cientistas, se a reação deles for minimamente parecida com a que o público vai ter, temos uma mina de ouro nas mãos. As pessoas são tão previsíveis, é mesmo uma loucura. Eu devia escrever um manual sobre como comover as massas. Espere, querido, sorria. Tess, acho que seria melhor se você estivesse rabiscando no seu caderno. Mas eu não trouxe um. Oh, querida, pode trazer um caderno rápido? Espere um minuto. Problema com o garoto. Aqui está. Mas não é da cor certa. Eu nunca vou rabiscar num caderno verde. Querido, é só uma fotografia. Ninguém se importa. Pois bem, onde estávamos? Ah, sim, foi incrível. Nossa, obrigada. Bem, eu não quero encher você de esperanças, mas ouça isto. A Casa Branca está sondando a gente. A Casa Branca? O discurso sobre o Estado da União é na semana que vem e adoram ter temas de debate na plateia. Já posso até ouvir. Vejam, o sistema de educação americano funciona.
O que realmente precisamos é de fotos dos seus pais. Sobretudo do seu irmão. De preferência, segurando uma arma com você no fundo. Seria perfeito. Amanhã vamos para Nova York participar do Letterman e possivelmente dos 60 Minutos, apesar de não estar definido ainda. Bem que eles podiam se decidir de uma vez. Não tenho tempo para ladainha. Há muita gente nos querendo. Atenção, pessoal. Entramos ao vivo em 6 minutos. Pronto, querido. Você parece uma estrela de cinema. Olha, presta atenção, Tess. O índice de audiência está alto, mas vão lhe armar uma emboscada. É o preço que você tem que pagar, entendeu? Ele vai falar sobre o Leighton, com certeza. Então, você viu o acidente? Você viu o acidente, não entendeu o que aconteceu e foi buscar ajuda. É isso. Lembre-se, não expresse qualquer tipo de culpa. Ouviu? Não até consultarmos nossos advogados. Entendeu tudo? Oh, entramos ao vivo em 5 minutos. Vai ter que voltar à sala verde. Bom, não. Certamente é normal. Um representante do Smithsonian... Senhora Gibson vai adorar nossa sala verde. Pode assistir ao programa todo lá num monitor. Mas ele só tem 10 anos e eu sou responsável Me chamo de por Roy. ele. Tá bom. Oi, Roy. Primeira vez na TV? Vamos lá. Roy, entramos ao vivo em 10 segundos. No ar em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai! Atenção, no ar! Meu convidado de hoje tem dominado as manchetes desta semana. Está para a ciência, assim como Mozart está para a música. T.S. Spivet, só 10 anos e passou à frente de legiões de cientistas para ganhar o cobiçado Prêmio Baird deste ano. Muito bem, T.S., você tem 10 anos, é órfão, cresceu num rancho distante em Montana. Seu pai queria que você fosse um cowboy. Estou certo até agora? Você tá sim. Eu moro no Rancho Coopertop, que fica algumas milhas a norte de Divide e 24 quilômetros perto Diga, das... T.S., como uma criança de 10 anos ganha o prêmio Baird? Será que a famosa maçã caiu na sua cabeça, acendeu a lâmpada e você inventou a máquina de movimento perpétuo? Bom, na verdade, ela já existia, né? Mas era preciso inventar um sistema Numa pra... idade em que garotos sobem em árvores, o que você faz para se divertir? Trigonometria? Eu gosto de subir em árvores. Tá certo. Você realiza experimentos desde os 4 anos. No ano passado, um deles saiu tragicamente errado e resultou na morte do seu irmão gêmeo Leighton. Eu não entendi o que aconteceu e corri pra pedir ajuda. Só isso. Tudo bem. Acho que chegou a hora de dar uma olhada nessa invenção extraordinária. É a primeira máquina de movimento perpétuo da história da humanidade. Aplausos aqui, ó. Sorriam. Pessoal. Parando. Bem, TS, como funciona? Liza, você tá vendo? É o meu irmão, eu nem acredito, ele tá na TV. O retardado usou sapato com velcro até os 8 anos porque não sabia nem amarrar os cadarços. E ele tá na TV. Lembra de quando ele quase me eletrocutou com um sismógrafo? Ah, não, a gente não vai falar disso na TV.
Muito bem. TS, por quanto tempo a pequena roda consegue girar e produzir energia sem consumir energia? 400 anos, aí será preciso recarregar os ímãs. 400 anos? Está dizendo que se esta máquina fosse 100 vezes maior, poderia ligar todas as luzes deste edifício por 400 anos sem gastar um centavo em eletricidade? Bem, seria preciso trocar as lâmpadas, dada a proporção de iluminação por metro quadrado. Ainda é um custo significativo. Oh, acho que chegou a hora de apresentar uma convidada muito especial. A mãe do TS, doutora Claire. Oi, TS. Oi, mãe. A doutora Claire veio aqui diretamente de Montana. É a mãe do TS, correto? Sim. Isso mesmo. Droga. Então, TS, por que você disse na mídia que era órfão? Isso é alguma jogada do Smithsonian? Não sei. Achei que iam me mandar de volta pra casa antes que eu pudesse receber o prêmio. Doutora Claire, a senhora deve ter ficado muito preocupada. Ele é muito pequeno. Sim, bom, quando uma criança desaparece, o mundo para de girar. É, mas a senhora deve ter ficado muito brava quando ouviu Com todo que... respeito, fez uma pergunta e eu queria terminar a resposta. Quando seu filho desaparece, você perde a sanidade. Uns canalizam a raiva chutando cabras para fora do arame farpado. Desculpe, cabras? Estamos falando de cabras? Outros procuram besouros que não existem. Aqueles que desaparecem pegam um trem e nunca mais voltam. Então, às vezes, você para nos trilhos e fica observando. Leu meu diário, né? Desculpa, mãe. Eu sei que não é certo. E dar a uma criança uma arma de presente. Ou deixar duas crianças brincarem com uma arma num celeiro. Sem supervisão. Você acha isso certo? É realmente uma boa pergunta. TS, o que aconteceu no celeiro? TS? Não foi culpa sua, TS. Não foi culpa sua. Não foi. Não foi culpa de ninguém. Foi um acidente. Como seu pai disse. O que aconteceu? Aconteceu. Muito bem, eu acho. TS, doutora Claire, precisamos de um momento. Esqueçam as câmeras e o público. Apenas, talvez, um abraço? Choro? Um toque, talvez? Na verdade, quero perguntar sobre concursos de beleza. Eu sei que o Miss América e o Miss Estados Unidos são diferentes. Mãe. Mas os critérios que usam para Mãe. selecionar essas mulheres Não, são mãe, por quê? superficiais. Não, mãe, por que você... Mãe! Ora, precisa seja uma beleza arrebatadora, desnutrida. Mãe! O que é? Quer que a gente fique aqui ou vá embora? Embora. Tudo bem. Vem cá. Senhoras e senhores, um rio de emoção! Não! Vem, voltem! Isto é uma entrevista de 20 minutos! Ainda faltam 9! Não. Isto é a realidade. Isto é melhor do que ciência. É a TV a cabo. É um mentiroso nojento. Você é um filho da mãe. Vem. Oh, esperem. Aonde pensam que vão? Para o rancho Cooper Top. Corta! Você está bem? Se você está bem, é tudo o que me importa. Meu filho está bem.
Então eu sou mudo e estou morto? Desculpa, vai. Por que você não parou naquela manhã quando me viu na estrada? Eu não vi você. Palavra de rancheiro. Eu preciso de uma caixa de biscoitos mistos e um misturador de massa. Eu preciso de uma caixa de biscoitos mistos e um misturador de massa. Você tá falando comigo ou com manteiga de amendoim? É um exercício de dicção idiota. E seria bom você também treinar um pouco, se for aparecer na TV de novo. É bom praticar falar em público, sabia? Que tal mostrar como se faz no dia em que for trabalhar num filme, hein? É, ou ao concorrer à Miss Montana. Ou num reality show sobre uma pessoa normal vivendo com um bando de degenerados hostis e loucos. Falando nisso, alguém sabe se ou quando seu pai vai aparecer pro café da manhã? Ainda não fizeram as pazes? Olha, eu sei que as cabras comem tudo, inclusive papel, eu entendo isso. Mas o fato de que uma delas subiu pela janela da cozinha e comeu as minhas anotações sobre a fêmea de ontofagos sagitários e como ela copula com seus chifres é indesculpável. Tudo bem? Tá tudo bem, tudo bem. Ele tudo só tá bem, mãe? chutando. Eu achei que você ia dar a luz na cozinha de novo. De novo? Eu nunca dei a luz na cozinha. Sério? Então por que meu nome significa pardal? Foi ideia da Grace. Sabe, ela achou um pardal morto na cozinha no dia em que eu tive você no hospital. Então ela concluiu que você era a reencarnação do pardal. Eu sei que quando eu morrer um elefante vai nascer. Não, por favor. Estatisticamente falando, há mais chances de o próximo recém-nascido Spivet ser a reencarnação de uma torradeira. Nesse meio tempo, eu tinha só um mês para terminar meu projeto de uma nova máquina de movimento perpétuo. Versão brasileira Wood Video São Paulo. Cuidado com a mediocridade. É um fungo da mente. Estamos falando sobre o prêmio Bayard, não é? Nunca mais feche armas, Morgan. É entretenimento. Entretenimento. Vai! Senhoras e senhores, um rio de emoção. A história acabou. Por favor, não brinque comigo, garoto. Um futuro Leonardo da Vinci. Se cuida, rapazinho. Senhoras e senhores, T.S. Spivet.